E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente fala de um jeito leve, descontraído. Tanto que hoje a gente vai falar sobre futebol, parte 2. Esse assunto aí tem muita coisa para comentar. A gente resolveu aí fazer o segundo tempo desse bate-papo tão gostoso. A ideia sempre é fazer o bate-papo com vocês, então vamos comentar, vamos conversar, manda dúvida que a gente sempre tá ali nas redes respondendo, tá? E claro, para me ajudar nessa viajada também, eu conto com ela, ninguém mais, ninguém menos que uma das responsáveis por deixar toda a nossa rede uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo bem, Gu, tudo bem, gente? Eu avisei que tinha assunto, não avisei? Então, olha a gente aqui de novo e bora lá para terminar esse bate-papo de um jeito bem bacana. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o episódio é a parte 2, o segundo tempo do futebol. Os jogadores já foram pro vestiário, se hidrataram, conversaram com seus técnicos e agora voltaram para fazer esse bate-papo. E aqui agora a gente vai falar sobre salários, super salários. Será que é isso mesmo? Bora lá, Ana? Bora lá. Eu acho que uma das coisas que mais marca os jogadores de futebol, pelo menos a imagem que a sociedade faz dos jogadores de futebol, são aquelas pessoas muito habilidosas, que realmente têm um dom com a bola e que ganham muita grana. Só que a gente foi fazer uma pesquisa e, segundo a CBF, mais ou menos 85% dos jogadores no Brasil recebem entre R$1.000 e R$5.000 por mês. Então, assim, não é todo jogador de futebol que vai ser trilhardário. Tem jogadores, principalmente dos clubes menores, das cidades pequenas, que vão ser como qualquer trabalhador normal, como um designer, um advogado, um engenheiro, e vão ganhar um salário ali, né, na média do brasileiro. Agora, vão ter sim aqueles 1 em 1 milhão que se destacam, que vão jogar na Europa ou que vão jogar nos grandes clubes, e aí vão ganhar muita grana, como o Messi, que a gente viu que é um dos jogadores que tem um dos maiores salários do mundo, e ganha aí 126 milhões de dólares por ano. Vou repetir, 126 milhões de dólares. Gente, é muita grana, né? Claro que tudo isso não é o salário dele como jogador. Pelo que a gente viu, o salário como jogador é 90 e poucos milhões, o que também não é nada mal, né? Mas os outros 30 milhões é de propaganda, é de patrocínio. Então, olha a loucura. E por outro lado, a gente tem um jogador brasileiro, que é um dos que tem o maior salário aqui, que é o Gabigol, que ganha 19,2 milhões de reais no ano. Isso seria 3,84 milhões de dólares, se a gente pensar no dólar a R$5, né? Então, para comparar com o Messi está ganhando 126 e o Gabigol está ganhando 3,8 milhões de dólares. Mas ainda assim, é muita grana. É uma diferença considerável no salário e na habilidade. Quando a gente fala de super salários e ganhos, eu sempre lembro daquela discussão. Eu não sei se a gente já conversou aqui no podcast, com certeza eu já falei com você antes em outra oportunidade, sobre a capacidade que um jogador de futebol tem de arrastar multidões, né? Ele consegue encher um estádio, consegue vender camisas. Então, naturalmente, ele consegue trazer uma receita maior e isso, obviamente, vai significar, vai traduzir em salários. Então, quando a gente escuta, né, caraca, 3 milhões por ano, 126 milhões por ano, realmente é uma coisa alta, mas ele também responde por isso, né? Então, sempre quando a gente fala em salário, a gente também tem que pensar nesse lado, né? O quanto você está entregando é o quanto você também vai receber. Então, a gente não pode olhar com essa cara de, nossa, é injusto o cara ganhar tudo isso. Tem que começar a esmiuçar melhor, né? A gente falou sobre isso, se eu não me engano, no episódio sobre salários. Eu concordo com você por um lado, e por outro lado, ainda assusta, né? Você pensar que tem uma pessoa que ganha tudo isso para ser atleta, e que tem atletas que mal conseguem se manter, que mal tem patrocínio, que mal tem estrutura,
e estão aí fazendo tudo que podem, inclusive em outros esportes, talvez menos valorizados do que o futebol. Então, é uma discrepância, assim, um pouco que assusta, por mais que faça sentido, como você comentou. Isso é um ponto que eu ia também comentar, né? A quantidade de times que tem por aí, ela é absurda, né? Pensar em cada estado, cada cidadezinha, enfim, tem muito clube. E, obviamente, não são todos os clubes que são de elite. Se a gente pensar em Série A e Série B aqui no Brasil, são 20 e 20. Então são 40 clubes, fora os outros tantos que tem por aí, que a gente poderia chamar de pelotões aí de frente, que com certeza podem pagar um pouco mais, né? Uhum. Também às vezes é bizarro você ver uns jogadores de Série A, por exemplo, horríveis, que ganham pelo menos ali os seus 100, 200 mil reais por mês, e o cara é horrível. A gente até nos grupos de futebol não entende, por exemplo, um Lucas Lima, quem é palmeirense vai saber muito bem, quem é santista também, que ele explodiu no Santos, jogou muita bola, mas depois não foi mais nada. No Palmeiras, obviamente, eu falei até no outro episódio, eu nem acompanho muito o São Paulo, tô voltando a acompanhar agora, que eu tô me iludindo. Quem dirá no Palmeiras? Mas assim, eu não lembro de ter visto grandes partidas dele pelo Palmeiras. E ele tá lá, e deve ganhar os seus $500 mil por mês. E é um cara que não joga bem, ou não tá jogando bem, sabe lá Deus o que ele tá fazendo lá dentro do clube. Então, aliás, o Palmeiras tem alguns jogadores nesse cenário. Você que também é palmeirense, comenta aí com a gente. Tem um jogador que você fala, meu Deus, e o cara é profissional, e o cara ganha uma grana, como consegue e tudo mais. Então, realmente, são realidades completamente paralelas, que tem que ser separadas, e essa galera que não faz parte dos grupos de elite, do Série A e Série B, acaba ganhando salário comum, né? E eu não lembro agora se foi na Copa do Mundo, Eurocopa, alguma coisa assim, de algum time, de alguma seleção, isso eu lembro que era seleção, que nunca foi direito para uma competição dessa, e os caras estavam comentando na TV sobre isso, que eles tinham outra profissão. Ah, o goleiro, além de ser goleiro, ele também trabalha na contabilidade de uma empresa X. Então, tipo assim, era a seleção, quase que todos os jogadores ali eram jogadores amadores, eles iam treinar de vez em quando e jogavam por conta da seleção. Acho que era alguma seleção da Europa, tá? Depois, quem lembrar aí me ajuda. Ou seja, a gente pinta um cenário de super salários, mas que é para uma quantidade ali super limitada, né? Na real, a maioria acaba cedo a carreira, não vinga e muitas vezes nem ganha um salário para mudar a vida da família, que é o que às vezes, quando a pessoa tem o sonho, quer fazer, né? Exato. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de comentar também sobre o sonho de ser jogador de futebol. Porque se hoje você chega para 10 meninos e pergunta o que você quer ser quando você crescer, 8 vão responder jogador de futebol. E é uma coisa que as pessoas alimentam, né? Vem como uma oportunidade de ficar rico, de dar uma vida boa para a família, de ficar famoso, de ter uma profissão que é... Ah, eu tô trabalhando com o que eu gosto. Quem é que não gostaria de jogar bola o dia inteiro e ganhar dinheiro para isso? Aí eu posso até contar a história do Gustavinho lá em 2000. Eu, obviamente, também tive esse sonho de ser jogador de futebol. Era fissurado futebol. Jogava 24 horas do dia, bola, era bola toda hora, dormia com a bola e tudo mais. Eu lembro até do meu avô, né? Ele brincava, o quanto o Gustavo gosta de futebol, ele vai vingar, não é possível. O meu pai também chegou a fazer teste. Reza a lenda que ele passou no teste do Palmeiras, mas como era muito longe, não foi pra frente. É o que ele fala, né? Não fui atrás pra ver se é verdade ou não. Mas assim, eu sempre treinei muito, eu sempre fiz escolinha, né, society, fazia futsal no colégio, então teve uma época da quinta até o terceiro colegial que eu treinava constantemente, né, jogava e participava de campeonato e tudo mais. Aí quando eu fui para São Paulo, quando eu voltei para São Paulo, na verdade, no segundo ano do colegial, que aí esse sonho de virar jogador já tinha adormecido, vamos dizer assim, foi quando eu comecei a ter contato com o Clube Juventus da Moca. E aí comecei a jogar só de final de semana com os amigos.
E os caras falam, pô, vai fazer o teste no salão, você joga bem, não sei o que e tal. E aí o tempo passando, fiz o teste no salão, e aí ia começar a treinar com eles, mas era um time já ali meio fechado, meio certo, eles já estavam com o time pro próximo campeonato, mas eles estavam pegando uns para fazer pro próximo ciclo, ter opções e tudo mais, e eu ia ficar nessas observações. Então, assim, eu ia continuar treinando com eles com o time principal. Só que, eis que surge a treta, que é escolher entre uma coisa e outra. Porque quando eu passei, os treinos do futsal eram à noite, e foi bem na época que eu estava entrando na faculdade. E aí, obviamente, eu escolhi estudar, né? E aí não segui adiante com a possibilidade de virar um jogador de futsal do Juventus. Então, tive muito esse sonho, não foi uma coisa que eu fui fazendo teste em um monte de lugar, mas era uma coisa que eu respirava e comia com farinha. Olha só, não sabia dessa história, não. Tá vendo? Deixei aqui para dividir com os nossos ouvintes tão amados. E conta pra galera qual sua posição, aonde você joga. Eu sempre fui muito fã do Ronaldinho Gaúcho. Na época que eu tava jogando, eu sempre gostei dessa zoeira de driblar, ir pra cima e tudo mais. Só que quando eu fui pra Peruíbe, eu não lembro porquê, me colocaram no gol. E aí eu comecei a jogar no gol. Então, eu sempre treinei no gol, sempre joguei no gol, mas eu sempre gostei de brincar na linha. Então, hoje em dia, quando não é sério, eu brinco na linha, e quando eu quero jogar sério, eu vou pro gol. Então, eu iria jogar no gol de goleiro. Olha só, pra mim você era goleiro. Não sabia que você também gostava de ficar ali como atacante. Não, quando eu voltei para São Paulo, no colégio, eu só brincava na linha, né, na educação física. Uhum. E aí rolou o negócio de interclasse e tal, e os caras, puta, ferrou, quem vai ser o goleiro, não sei o quê. Eu falei, não, eu pego no gol. Os caras, como assim você pega no gol? Né? Tipo, de onde veio isso? Vocês vão ver. Aí a gente jogou, o juiz era o técnico do time da escola e chamou, inclusive, eu pra treinar junto com eles. Caraca. Eu brincava na linha, mas sério, é no gol. Sim, escondi essa habilidade. É porque também, se você fala que você é goleiro, já era. Ainda mais goleiro, que é uma posição que não tem abundância, né? A galera quer ser atacante, fazer gol. Se você fala que você é uma posição que tá em falta, putz, os caras só vão colocar você ali. Aí você não consegue jogar em outras posições. Por isso que eu dava um miguezinho. Muito inteligente. Olha só. É tão engraçado que nas quadras, quando você vai jogar, e tem aquela quadra que você paga com os amigos e tudo mais, num geral o goleiro não paga, pra você ter uma ideia. Caraca, eu não sabia. Então, pra quem aí tá sem grana, mas quer jogar mesmo assim, vai ser goleiro que dá sucesso. Não, até vou aumentar essa dica da Ana. Tem um aplicativo, agora eu vou falhar miseravelmente e talvez não seja nenhuma novidade, e lembrar o nome do aplicativo, de goleiro, que você pode receber dinheiro sendo goleiro. Então é um aplicativo que esses times, né, na época que dava para jogar presencial, né, obviamente, precisavam de goleiros, eles contratavam um goleiro e aí você ia ranqueando de acordo com o que acontecia, os caras te avaliavam, você avaliava eles, falava quantos gols tomou ou não, e você poderia ganhar uma graninha aí jogando de goleiro. Agora, sacanagem da minha parte eu não lembrar, mas putz, acho que dá pra você jogar no Google e achar, senão, enquanto a Ana vai conversando, eu vou pesquisando aqui e depois eu lembro pra vocês. Eu sei que o meu vô chegou a jogar futebol profissional, ele jogou pelo Palestra, era Palestra na época, não era Palmeiras, e acabou não seguindo em frente, né, depois ele foi pra Minas, mas ele também chegou a jogar profissionalmente, aí eu falo, nossa, caramba, meu vô foi um jogador de futebol, assim, figurão. Achei aqui, depois eu comento essa parte do vô da Ana. O aplicativo se chama Goleiro de Aluguel, tá? Depois vocês dão uma olhada aí que vale a pena. Voltando, ó, tá vendo? A paixão pelo Palmeiras do pai da Ana veio por conta do avô que jogou no Palestra e tudo mais. É sempre assim, a parte familiar sempre pesa na hora de você escolher o clube. Com certeza. E assim, quando a gente fala em sonho, né, de jogar futebol, já falamos um pouco sobre isso, mas eu acho legal a gente comentar que eu vejo dois viés, né?
Tem o menino que sonha em jogar na Europa, ficar rico, ficar famoso. E tem uma coisa que eu acho que era muito do passado, talvez, dos jogadores alguns anos atrás, e alguns anos, eu digo algumas décadas, que sonhavam em jogar por conta do amor pelo clube, pelo esporte, que sonhavam com os títulos. Então não era eu sonho em ficar famoso e ganhar muita grana. Não, era o eu sonho em jogar pelo meu time do coração e ganhar a Copa do Mundo. E é uma coisa que a gente não vê hoje. Eu sinto que existe essa mudança de mentalidade, né, Gu? Aqui eu vou quebrar até em 2 comentários, né, pra gente explorar nessa conversa. Primeiro, o lado artista da coisa. Eu acho que o pessoal tá deslumbrando isso justamente o que você falou, né, ir pra Europa, ganhar dinheiro e tal, mas mais pela fama em si. Poderia ser cantor, poderia ser qualquer outra coisa, que o desejo seria o mesmo. A ideia é ser famoso, ter muitos seguidores nas redes sociais, ser reconhecido, etc, etc. Acho que isso é uma coisa que vem acontecendo. E aí o outro ponto é justamente o lado da Europa, né? Que se você vai num condomínio, numa escolinha, onde tem a garotada jogando bola, você vai ver que a maioria tem uma camisa de clube europeu e não uma camisa de clube nacional. Então também tem essa rivalidade e talvez esse desinteresse dos mais novos pelo futebol brasileiro, sei lá, ou um peso maior pelo futebol europeu, não sei. Mas é uma coisa que eu vejo muito mais, e na época que obviamente eu queria ser, como foi lá no 2000 e tudo mais, era ser campeão pelo São Paulo, óbvio. Tá vendo só? E eu acho que é isso, né? A gente tem muita mentalidade de que o jogador foi pra fora, tá num clube estrangeiro, tá na Europa, então aí ele teve sucesso. Ele atingiu o ápice da carreira dele, que é ir pra fora. Se o jogador ainda não foi convidado por um time de fora, então ele ainda tá crescendo, ele ainda não teve essa consagração. Pelo menos é a impressão que a gente tem, né? Vendo as pessoas comentando e tudo mais. E isso que você falou é muito engraçado, assim, porque hoje parece que jogadores de futebol, e claro, eu sei que eu posso estar estereotipando bastante, mas vamos lá que não fui eu que inventei o estereótipo. Parece que os jogadores de futebol, eles têm essa cara de ser a pessoa famosa, que é pagodeira e que tá sempre nas festas e que o mundo inteiro conhece e que pega um monte de mulher, e as pessoas querem isso. E aí, às vezes você olha para alguns jogadores, você fala, putz, até o que você tava falando, né? Tem jogador que ganha milhões e nem joga tanto assim. Então você olha e você fala, calma, essa pessoa, ela é um atleta. Ela tá sendo paga para ser um atleta. Sim, um atleta pode ser famoso, como a gente vê em vários esportes, mas um atleta ainda tem que ter uma rotina de atleta, tem que treinar pra caramba, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que estar sempre bem disposto, fazer todas as coisas físicas, fisioterapia, sei lá, tudo que um jogador tem que fazer para estar na melhor condição física possível, malhar e tudo mais. E aí você olha jogador indo pra festa 2 dias antes do jogo, é tipo, meu filho, você é atleta ou você é celebridade? Qual que é a sua profissão? Porque eu sinto que muitos confundem. Não, e pra piorar, porque dá pra ganhar dinheiro sendo celebridade. Teve uma pesquisa recente falando que o Cristiano Ronaldo ganhou mais em publicidade do que salário de jogador. Inclusive, os contratos de clube brasileiro, quando vai trazer um cara muito grande lá de fora, já é amarrando com as publicidades para poder ajudar a pagar o que o cara precisa, entre várias mil aspas aí. Então o poder da publicidade está ajudando eles a terem melhores condições de salário, por conta daquilo que a gente falou, de conseguir atrair isso, mas também talvez na cabeça da pessoa role essa confusão ainda maior, né? Porque ele não necessariamente precisa se machucar, quebrar, ter que fazer um monte de cirurgia ali e se expor jogando bola. Se ele estiver no banco, fazendo a publicidade, aparecendo ali, indo no Ding Dong e fazendo... tá beleza, tá lindo, tá maravilhoso, né? Então ele consegue ganhar dinheiro sem precisar jogar bola, pô. Quem não quer isso? Ganhar dinheiro sem trabalhar. É loucura, né? Porque parece que se perde o propósito inicial. Qual que é o propósito do jogador? É dar o sangue no campo, é conquistar os títulos, é ser melhor do mundo, é ganhar prêmio na FIFA. E parece que hoje os caras
estão lá ganhando o dinheirinho deles, estão fazendo a publicidade, estão indo pras baladas, estão ficando com as menininhas. Então, pra que eles vão se esforçar? Parece que não existe mais a glória, a honra, a sede pelo esporte, sabe? Aí você falou um monte de coisa que, puta, é bom falar também. Que são duas coisas, eu acho que é importante. Primeiro, né, eu lembro na época que o Rogério Ceni se aposentou, que os caras falaram, o último dos moicanos. Porque era o último que ficou muito tempo no mesmo clube e tinha essa pegada da gana, a vontade de querer ganhar título pelo teu clube. E não esse negócio de marasmo, né, que você nem comentou. E aí o outro ponto que também acho legal, que são esses prêmios FIFA, de forma geral, e os outros também, que às vezes parece que se o jogador foi lá, fez o golzinho dele, se destacou, né, gravou o vídeo pro DVD para poder ser vendido, se o time ganhou, se o time perdeu, ele fez a parte dele. E aí parece que é uma coisa meio individualista. Eu vou ser artilheiro porque eu vou ganhar um destaque maior, eu vou fazer o meu aqui, e se o técnico me tirar, se o clube não ganhar, eu tô aqui fazendo a minha parte. E aí meio que dane-se o clube como um todo, né, a equipe como um todo. Aí amarrando com isso tudo, foi uma coisa que no passado recente, era uma das coisas que a torcida do São Paulo muito brigava, que faltava sangue pro time, faltava essa vontade de querer fazer e colocar a faca nos dentes e ir pra cima, pelo clube, pelos títulos, pelo jogador e tudo mais. E não ser um clube de elite que paga bem, que dá uma estrutura legal, é gostoso, confortável, e você tá ali fazendo teu papelzinho dentro daquilo ali, sabe? Até porque o futebol é um espetáculo. Você tem que pensar nisso, você tá ali pelo público, pelas pessoas que estão assistindo, pelas pessoas que compram ingresso pra ver no estádio. Ninguém quer ver um jogo chato, ninguém quer ver um jogo onde não tem um drible, onde não tem um contra-ataque, onde você vê que os jogadores estão só cumprindo tabela. Não, você quer ver um jogo onde tem sangue no gramado, você quer ver os caras ali fazendo 1001 coisas, tentando até o último segundo. É isso que o espetáculo pede, sabe? Dá aquilo que o público e que todo mundo tá querendo, porque é o seu trabalho, você é pago pra isso. Esse lance do atleta é muito legal porque amarra até com uma coisa que a gente colocou aqui pra falar, que seriam jogadores do passado e jogadores de hoje. Mas acho que também dá pra falar com jogadores bons e habilidosos versus jogadores esforçados. E amarra também com a discussão Messi versus Cristiano Ronaldo. O Messi é uma máquina, o bicho treina, né, um robozinho, o pessoal até brinca. Trazendo aqui pro meu São Paulo, o Richarlison foi muito isso, ele foi muito atleta, né, então ele é muito esforçado, corria muito, se dedicava muito, fora a parte que alguns jogadores até falam, né, sobre restrição alimentar e a cervejinha, etc e tal. Então tem muito jogador que ele é muito atleta, mas ele não é tão habilidoso. E aí amarra com os jogadores antigos. O Romário ia pras baladas, comia geral um dia antes, mas entregava no campo. O Ronaldinho Gaúcho era um monstro da habilidade e também não treinava muito. Djalminha tem muito essa fama também de nos treinos cagar e destruir em campo. Então tinha muito naquela época essa questão dos habilidosos, né, de resolver, de acabar com o jogo numas jogadas e tudo mais. Só que o futebol é moderno, o futebol vai mudando. O futebol é uma caixinha de surpresa? Também, mas o futebol ele mudou muito, porque antes era um jogo mais parado, um jogo mais pensado, tinha mais espaços no campo. Hoje em dia não, hoje em dia são linhas se mexendo, são a técnica, a tática, e tanto que na Europa o pessoal fala muito disso, de um jogo mais brigado, um jogo mais entregue, que um exemplo clássico disso, um Paulo Henrique Ganso, que foi muito habilidoso, não tem mais espaço em clube nenhum, porque o bicho é um morto. Ele joga com freio de mão puxado. Então, é verdade, ele sumiu, né? Tá encostado lá no Fluminense. O que antigamente esse cara seria um Falcão da vida, e aí quem é mais velho vai comer meu fígado, porque não é uma comparação cabível, mas é que era isso, jogador de elegância. A bola cai aqui no peito, ele agasalha a bola, mata, esconde, toca, dá aquele passe com mel pro jogador fazer o gol, mas é um jogador parado, um jogador que não corre. E aí num jogo hoje, onde todo mundo corre, todo mundo se entrega, e é muito mais vigor físico, um cara que não marca, você tem 10 para marcar, e aí é um a menos. Aí ferrou, aí as lacunas aparecem. Então a mudança no futebol também trouxe essas diferenças, e às vezes
até mata um cara que tem muita habilidade. Pô, o Neymar sofre pra caramba lá quando ele vai driblar. Nem tô falando pra defender o Neymar, porque eu também acho que ele erra muitas coisas, mas volta ao que você falou, futebol é um espetáculo. Pô, não pode driblar? E aí, qual é o limite do humor? É que aí eu acho que o Neymar é um caso à parte, porque tem muita coisa que se fala dele, né? Tem a questão de ser um jogador super habilidoso, mas ter muito essa cara de estrelinha celebridade, 1000 festas e afins. Tem a questão de ser caicai, que as pessoas falam, não sei se continua assim, e de ser esquentadinho no campo, puxar briga com outro jogador, porque o outro jogador falou uma gracinha e ele não tem o sangue frio para deixar passar. Enfim, né? 1001 coisas, e por isso as pessoas às vezes falam, o Neymar nunca vai ser o melhor do mundo, porque o Neymar hoje é estrelinha, é celebridade, não é mais jogador, não é mais atleta. Não sei, não sabemos. Mas eu acho também que no passado, pelo menos eu, Ana, vejo que se dava muito mais valor para esse tipo de premiação também. Eu lembro na época dos Ronaldos, que teve até o Kaká depois, era tipo, nossa, só dá Brasil nos melhores do mundo, a gente é foda pra caramba. E hoje eu nem vejo muita gente comentando sobre. Não sei também se porque ficou tanto tempo entre Messi e Cristiano que perdeu um pouco a graça. É que também tem um ponto da própria avaliação, sabe? O quão eles estão sendo justos de uma forma geral na hora de fazer a entrega desse prêmio. Pô, teve ali um ano que o time que foi campeão da Champions, aí deram para um jogador, deram pro Modric, do Real Madrid. Só que o cara, beleza, o cara joga muito, mas não sei se os outros jogadores não foram melhores, sabe? Uhum. O Lewandowski foi o último a levantar o caneco. Beleza, o cara é um monstro no ataque. Mas será que não tiveram outros? Então, às vezes, começa a ser tipo o Oscar do cinema. Tem ali os avaliadores que já têm os seus preferidos, que já têm as suas avaliações, e aí isso se perde. Tanto que também rolou uma evolução nas entregas dos prêmios. Antes era só o melhor e pronto, acabou. E aí depois começaram a fazer melhor por posição, melhor 11, né, a melhor equipe, então premiava todo mundo junto, justamente para poder tentar ser o mais justo possível. Foi o que eu falei, acho que no primeiro tempo. Como que um zagueiro vai ser o melhor do mundo? E às vezes pode ser, mas só que os caras não... Qual é o critério, né? Uhum. Sim, porque o zagueiro não promove o espetáculo, né? Se bem que no jogo recente do São Paulo, o Miranda, que é um zagueiro, foi o melhor jogador da partida. Tudo bem, foi um jogo 0-0, foi onde ele se destacou, etc e tal. Mas aí eu gosto da evolução, que eu gosto muito dos Estados Unidos por conta disso. Eles colocam estatística e número em tudo. E aí tem um arroba no Insta, que é o SofaScore. Depois eu pesquiso certinho e conto pra vocês. Mas acho que é SofaScore. Que eles dão as notas de acordo com... Tipo aquele negócio lá da Globo, como que era o nome? Cartola, que dá, acertou tantos passes, acertou tantos chutes, então você começa a quantificar isso daí. Pô, essa linha eu acho muito legal. E aí começa um zagueiro ter uma nota maior que um atacante se ele foi mais decisivo, né? Uhum. Porque tem que ter uma forma de você medir, né? Porque se for só pelo... qual o nome do jogador que você mais lembra? Óbvio que você vai lembrar da pessoa que fez o gol, óbvio que você vai lembrar do goleiro que defendeu sei lá quantos passes, ou... Enfim. Defendeu vários passes é bom. Como é que é o nome certo? Defendeu vários chutes, ué. Ok, desculpa, gente. Eu não tenho ainda o vocabulário futebolístico. Vamos fazer um teste, Ana. O que é o VAR? Isso eu sei. Bom, vamos lá, você falou de VAR, né? É uma coisa que faz parte um pouco da discussão que a gente está tendo, que é o futebol hoje e o futebol no passado. O VAR, para quem não sabe, é aquela conferida, né? Vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu. Então, se, por exemplo, rolou uma falta ali perto do gol, e o juiz não viu, não sabe o que aconteceu, não sabe se foi falta mesmo, se o jogador se jogou, o que aconteceu? Vamos lá, chama o VAR. Então, tem uma equipezinha que fica nas salinhas vendo os monitores, dá um replay no lance e dá com aquele zoom gigantesco e fala, realmente, foi isso, foi falta, não foi falta, foi aquilo lá. Então, o VAR é para conferir se aquela arbitragem tá certa ou não. Exato, mas não é livre, né? Tem várias regrinhas.
Então, hoje, o VAR, por enquanto, só é usado em casos de gol, né, na jogada do gol. Então, às vezes foi gol, mas estava impedido, às vezes foi gol, mas rolou uma falta antes. Então, na conferência do gol, rola o VAR. E também na conferência para expulsão. Então, se o juiz deu amarelo e era uma jogada para expulsão, o VAR pode sim interferir para poder corrigir esse erro. Assim, o VAR, então, ele na verdade acaba sendo uma evolução para que o futebol seja cada vez mais justo, né? Para poder usar a tecnologia e ser justo. E aí tem dois exemplos da época que não tinha o VAR que mudaria completamente o resultado. Um mais antigo, super famoso, La Mano de Dios, que o Maradona deu um totozinho e encobriu o goleiro e fez o gol. Né? Se tivesse o VAR, por ter sido uma situação de gol, iria ser revisado e aí o juiz ia saber que foi vermelho lá para o amarelo pro Maradona e tal, e não ia rolar o gol. E teve um lance mega polêmico, mais recente, foi na Copa do Mundo de 2002, se eu não me engano, ou depois de 2004, mas foi nesse miolo aí. Teve um jogo que, acho que da Itália, olha, uma memória é uma bosta, né? Eu não lembro quais eram as seleções, eu acho que a Itália estava envolvida, ou França, enfim, que teve um chute desse, e aí a bola entrou, mas saiu. Então a bola pegou no travessão, aí bateu dentro do gol e saiu, né? Voltou pelo efeito da bola. E aí naquela época não tinha o VAR, e aí não valeu o gol, e isso obviamente mudou o resultado final da partida. Se eu não me engano, a partir daí o campeonato inglês começou a usar aqueles chipzinhos na bola, que o juiz recebe um aviso, né, vibra nos milhões de relógios que ele tem lá no cinto de utilidade que ele tem, e sabe se foi gol ou não. Então é uma evolução cada vez maior e a ideia é usar o VAR para ser justo. O que gera uma polêmica também, né? Porque tem muita gente que fala assim, esse tipo de coisa, às vezes o juiz fazer uma arbitragem errada ou não ver um determinado lance, a pessoa acabar, né, ganhando uma vantagem ali na sorte, isso faz parte do jogo, é isso que faz tão emocionante, é desse jogo mais humano. E tem gente que fala, não, tem que ser justo sim, tem que ter VAR em tudo, tem que até tirar esse limite do uso de VAR, botar em todos os possíveis lances, como tem no vôlei, inclusive, né? No vôlei você pode pedir VAR em mais de um lance. E fica aí essa discussão, se faz parte do jogo e isso, na verdade, é interessante, ou se não, tem que ser justo mesmo, taca VAR em tudo. No tênis também tem essa validação, né, para ver se a bola foi dentro ou foi fora. Cada jogador pode pedir, não lembro quantas, o juiz pode também. Eu acho que no vôlei são 3 a cada 7. Boa. Então, assim, tem essas validações que são importantes dentro desses esportes que eles já estão acostumados. No futebol americano também tem isso, o próprio técnico pedir falta ou não, né, e jogar a flag, né, a bandeirinha amarela em campo. Enfim, tem vários esportes que já usam essas conferências para deixar o resultado mais justo. Então, tem essas duas frentes, né? Um esporte pelo esporte puro ali, competitivo, alto nível, estatística, os VAR, as conferências para um resultado honesto. E tem o outro lado romântico, porque como o futebol ele adentra a várias profissões diferentes, essas pessoas que escrevem, essas pessoas que fazem coluna, eles começam a idealizar e romantizar e criar um cenário que é um negócio meio de que antigamente podia dedo no olho, apertar a bunda e tirar a pelada. Que tipo de futebol você tinha assistido? Ah, rapaz, Libertadores Porque você falou, a guerra, deixar sangue, né? Então tem esse lado meio emoção, meio paixão, que tudo isso acaba valendo. E tem a galera que fala que o VAR estraga, né? Eu confesso que eu prefiro mais o estatística, o negócio meio certinho da coisa, porque acho que, imagina você perder um campeonato de forma injusta, é sacanagem. Não, é esporte, tem regras, tem regulamentos, então vai ter regulamento pra tudo. Não tem que ter meio termo, não tem que ter exceções. Tem regra, mas ao mesmo tempo é emoção.
Não. Põe regra pra tudo, vale pra tudo. É como qualquer outro esporte. Tem que ser cada vez mais profissional. Até pra estimular esses jogadores a se comportarem como atletas. De novo, a discussão que a gente já teve, né, Gu? Uhum. O nível de malandragem, o nível de, sei lá, paixão, vamos colocar aqui, era tão grande que existia muito esse lado místico da coisa, tanto na questão das malas, mala branca, mala preta, pô, é final, deixa eu pagar pros caras perder. Teoria da conspiração, de que entregou o jogo ou não. Tem um monte de... Bom, o Campeonato Brasileiro teve aquele escândalo lá dos juízes, né, de entregar jogo e tudo mais. Então, assim, é um negócio meio sujo. Isso também, quando eu comentei que eu fui pro Rio Grande do Sul e fiquei mais afastado, foi mais ou menos nesse período, assim, também, que você começa a ver que tem muita política, muita sacanagem, e você fala, meu, por que eu vou me desgastar perdendo o cabelo, literalmente, por uma coisa que é tão sujo, né? Mas explica o que é a mala branca e a mala preta, porque eu não sabia que tinha esse nome antes. Poxa, eu ia levantar a bola pra você se mostrar uma entendedora desse esporte, ia perguntar pra você. Não, porque aqui a gente tem que ser sincero com os nossos ouvintes. Se eu sei, eu falo que eu sei. Se eu não sei, eu confesso. Eu falo, gente, não sei. Quem não sabe também, bora se identificar comigo. Boa. Bom, vamos lá então. Mala preta, para quem não tá familiarizado aí com o vocabulário futebolístico, é aquela a grana que o time paga pro outro perder. Então vamos supor, tem aqui eu sou São Paulo, então eu vou jogar uma final com o Palmeiras, por exemplo. E eu sou um cartola e chego lá no jogador do Palmeiras, na diretoria do Palmeiras, e falo, pô, tamo aqui, muito tempo sem ganhar um título, quer uma graninha aí pra você pagar suas dívidas e tal, dá um melzinho na boca aí do seu jogador pra fazer corpo mole e deixar a gente ganhar. Essa é a mala preta, que é proibido, que é crime, que não pode, não existe, não tem que acontecer. Não sei se já aconteceu, se tá aí nos corredores, nas boca miúda, na rádio futebol, deve ter acontecido, né? E por outro lado tem a mala branca, que essa é sim permitida, que é a mala que o Cartola pode pagar para o seu próprio time, para você estimular ele a ganhar. Então, ó, galera, esse jogo aqui é super importante, sei lá, semifinal, a gente nunca conseguiu passar dessa fase, tá um prêmio aqui para você, e se ganhar, ganha um valorzinho extra aí. Então, como participação dos lucros, né, bônus, extra, não é proibido, a mala branca é permitida. Inclusive, acho que já rolou alguns jogadores comentando de ganhar, de comentar, dos cartolas falar que se ganhar um jogo, uma partida ali determinada, ganhava esse prêmio, ganhava carro, ganhava casa. Então, tem essas histórias e esse é permitido. O que eu, particularmente, sou a favor também, né? Você colocar uma meta ali e estimular a pessoa, acho que é legal. Eu acho tudo horrível, acho tudo péssimo, porque primeiro que você aceitar perder por dinheiro, mano, que tipo, você não tem honra, você não tem nada, que tipo de babaca você é? Como assim, gente? É um mercenário de uma figa. Você tá ali pra fazer seu trabalho, fazer o de tudo pra ganhar, é dar o sangue, que nem eu falei. Agora, vou perder de propósito, por dinheiro. Não. Você não tem moral nenhuma pra mim se você faz um negócio como esse. Agora, o mala branca, beleza, é aceitável, uma bonificação. Mas ainda assim, tipo, é o seu trabalho, cara. Então, porque você não vai ganhar mais dinheiro, você não vai se esforçar o suficiente pra ganhar, você não vai dar o sangue, é o seu trabalho, você já é pago pra isso. Ah, pelo amor de Deus, eu fico revoltada. Calma, você tá muito nervoso. Eu concordo, mala preta realmente é ridículo. Mas se o Cartola tem esse recurso, não acho estranho o cara pensar nisso. Eu acho errado também. Ah, não. Fora aqui, desculpa te interromper, mas mais um argumento. Qual é a graça de você ganhar sabendo que o outro time entregou? Você não ganhou de verdade. Mas não é pra rir, é pra você ganhar só. Mas você não ganhou. Tipo, qual é a graça de ganhar? Qual que é o sentimento de ganhar sabendo que não foi merecido? Sabendo que não foi conquista sua? O legal de ganhar, a sensação que ganhar traz, é justamente de, pô, eu consegui, eu sou foda, eu fiz o que eu tinha que fazer, que momento de glória, todo mundo batendo palma pra mim. Agora, ganhei porque o outro time entregou. Nossa, que legal. Gente, não!
Já no Mala Branca, hoje em dia, tem muito contrato de jogador que é por produção. Se chega a tanto, ganha uma coisa, se vai à final, se faz tantos gols. Então já existe esse tipo de, entre aspas, Mala Branca, só que ao longo do contrato dele por produção. Então eu acho sim que, obviamente, o atleta em si não tem que ser exclusivamente motivado, vou fazer corpo mole para que ofertem esse tipo de coisa e aí sim eu vou e produzo. Acho isso errado. Agora, você tá numa fase, você quer dar um agrado? Eu acho que faz sentido. Isso não acontece só nos esportes, isso acontece em equipe que tem a venda comercial ali, sempre vai rolar galera, nossa meta, quem bater vai ganhar uma viagem para tal lugar. Sempre rola esse tipo de coisa. Aqui a única coisa é que é mais, né, no caso da Mala Branca era um negócio mais descarado, mas assim, para estimular, acho que qualquer coisa vale, até água milagrosa. A gente está falando bastante sobre isso, né? Sobre o futebol ter mudado, sobre os jogadores estarem diferentes, a forma como é jogado está diferente, sobre as modernizações com o VAR, nas regras. E não é só isso que a gente está vendo, essa modernização. Porque a gente está vendo os estádios sendo modernizados, mais estádios sendo construídos, então até vários times, assim, renovando os estádios deles. Então a gente viu o Corinthians com um estádio novo, né? Vou dizer que é novo, porque nos últimos 10 anos foi ali para a época da Copa e tal. A gente vê o Palmeiras agora com estádio novo também, super moderno, já fui em show lá. Então, os times estão buscando se modernizar, né, Gu? Sim, não é só o esporte que foi mudando, ou os atletas, né, também trazendo novidades, como tudo, regra, e esse famoso padrão FIFA para os estádios, né? O que ajuda o próprio espetáculo a melhorar cada vez mais, né? O próprio VAR, ele depende de uma qualidade do estádio, né? Para poder localizar as câmeras nos lugares certos. Os gramados também tem que ter um nível de qualidade bom, até quando rola aqueles chuvões, né? A drenagem tem que estar em dia, senão rola aquelas poças e aí fica horrível. Então, toda essa evolução, obviamente, vai trazer custos para os clubes, mas é para melhorar o rendimento, o esporte, o espetáculo como um todo. O que acaba trazendo um problema é quando é feito de qualquer jeito, sem pensar na realidade de cada clube. Por exemplo, uma coisa, voltando, eu vou puxar sempre como esse exemplo, porque eu acho que a galera nos Estados Unidos é fera em espetáculo e a gente tem que, obviamente, copiar o que é muito bom. O pessoal dos Estados Unidos, em todos os 4 grandes que eles têm lá de esporte, eles sabem fazer muito bem. Tanto que o futebol deles lá, né, o soccer, tá indo muito bem também, tá batendo vários recordes, e os caras manjam muito. E lá eles usam as arenas para a quantidade de torcida que vai e para criar a sensação de casa cheia. O que lá a média de público é 35 pessoas no estádio, que é muito parecida com aqui. Aí, é claro, os grandes conseguem eventualmente trazer mais, 50, 40, mas os estádios padrão FIFA é para caber 60, 62, alguma coisa assim. O que antigamente, inclusive, no próprio Morumbi já coube 100, no Maracanã 120 mil torcedores. Então, está diminuindo, né, por conta das cadeiras. Isso também até gera uma outra polêmica. Tem uma parte do estádio que aí sim fica um negócio mais quadradão ali, concreto para a galera poder pular, mas traz mais esse lado de públicozinho sentadinho, batendo palma, que eu particularmente acho ruim. Eu gosto mais do pula-pula mesmo. Mas o que a gente vê no Brasil, quando a gente fala de estádios, infelizmente tem muito elefante branco, né? Você vê, sempre vou citar, e acho que é um dos exemplos mais usados quando a gente fala desse assunto, o estádio de Manaus, que foi construído para a época da Copa, mas não tem time no norte do país que tenha aquela capacidade de encher um estádio como aquele, de ser usado sempre, e você vê o estádio completamente abandonado, não está sendo usado para nada. Eu vi uma reportagem não tem muito tempo de que estava sendo usado como depósito. Então você olha e você fala, quanto foi gasto, né, para fazer esse estádio, para ter essa obra gigantesca, faraônica mesmo, e que não vai ser usada. E esse dinheiro poderia ter sido aplicado em tantos outros lugares. E aí tem até a célebre frase do Ronaldo, que eu não conheci, que você me falou, qual que é, Gu?
que Copa do Mundo não se faz com hospitais, né? Gente, como assim? Sabe, não pode. A gente tá num país que a gente não é subdesenvolvido, mas a gente é um país emergente, mas ainda assim a gente não é um país de primeiro mundo, a gente não tem dinheiro sobrando para atacar pela janela. Tem pessoas que não têm saneamento básico, tem pessoas que não têm acesso à educação, tem pessoas que moram em regiões que pode cair a qualquer momento, que não tem casa, que não tem o que comer. Tem muito que ser feito, além de construir estádio que não vai ser utilizado. Então, isso eu acho um absurdo, um absurdo. O voto foi muito pelo lado, voto no sentido de ter a Copa do Mundo aqui lá em 2014, a própria Olimpíada também, no legado, né? Foi muito batido nessa tecla do legado deixado pela Copa do Mundo, o legado deixado pela Olimpíada. Que de fato, né, com essas construções, teoricamente, teria que ter um uso melhor, um desenvolvimento maior. Só que foi o que aconteceu, que a gente viu, né? E na época eu lembro que eu era completamente contra ter a Copa do Mundo no Brasil, justamente por esse olhar. E isso porque nós estávamos falando de 2014, que nem tinha pandemia ainda mais agora, em pandemia, a gente vê essa necessidade de ter estruturas melhores para a saúde e para outras áreas também. Aí amarra com outro ponto que é sempre muito ruim entrar, que é a parte corrupta ou a parte fraca da política, né? Que sim, faz sentido você dar um voto de confiança pensando no legado, mas que caiu por terra quando agora que passou a gente viu, e eu particularmente já tinha essa visão que realmente não iria fazer sentido nenhum, não se justifica. Então, qual é o sentido de ter um estádio que não seja no eixo principal do país, ou que não se use desse jeito, né? Por isso que eu amarrei com as coisas lá dos Estados Unidos, porque eles fazem estádio para aquela realidade. Então, beleza, tem campeonato lá em Manaus, tem clubes ali em torno que talvez precisasse de um estádio legal, mas, pô, será que os clubes conseguem bancar um aluguel para jogar um jogo lá? E outra, qual é a inteligência da CBF em fazer campeonatos que joguem para esses lugares, né? Lá no modelo Champions, a final é sempre em lugares diferentes. Eu acho que a Libertadores está fazendo isso agora também, a final já ser pré-sorteada e explorar lugares diferentes. Pô, fazer um campeonato, uma Copa do Brasil, onde você faça isso, você explore esses estádios que você já tem para poder usar, faz todo sentido, e infelizmente não rola. Então foi feito realmente várias construções. Na época o próprio estádio do Corinthians foi criticado por conta disso, porque já tinha o estádio do São Paulo, mas o São Paulo sempre teve treta com a CBF e aí não usou. Então, são coisas que o futebol tem, né, e indo para esse lado do estádio, que realmente deixa a desejar, né, que não faz sentido, é um negócio meio submundo aí que eu não gosto. Eu acho que tem que ser repensado, sabe? A gente sabe que é um espetáculo que movimenta milhões, mas tem que fazer sentido. Inclusive, falando em movimentar milhões, tem uma coisa que muita gente não sabe, que acho que vale a pena a gente comentar, que são sobre os campeonatos em si, né? Porque, beleza, os caras estão sendo pagos para jogar, eles estão jogando pelos campeonatos, mas e aí, o dinheiro vem de onde? Assim, o que se ganha quando se ganha um campeonato? Aí a gente tem que amarrar tudo isso, né? A galera vai para assistir, então gera pessoas indo, gera audiência, os famosos direitos de imagem, transmissão. Então, assim, tem realmente um valor que mexe. Se a gente fizer uma comparação com o Big Brother, que tá fresco na memória das pessoas, cada comercial do Big Brother, de 30 segundos, custa R$500 mil. O comercial mais caro do mundo é o comercial do Super Bowl, da final do futebol da NFL. Exatamente. Então, assim, os comerciais, né, na TV, a transmissão, o público indo, então tudo isso, obviamente, gera uma receita, gera um valor, e aí isso é convertido nas premiações. Então, o dinheiro vem disso tudo. E aí, só o Campeonato Brasileiro de 2020, a gente pegou, a gente foi pesquisar, puxar esse valor para passar para vocês certinho, pagou para o campeão R$33 milhões. Então, por isso que é super importante dentro da programação dos clubes aí, buscar e beliscar um título, né? Garfar R$33 milhões é uma grana legal, né? Que isso, quem não quer? Tem o Campeonato Libertadores, que é o maior campeonato pra gente aqui, né? O principal campeonato, que é o que leva pro Mundial, que também é outro campeonato importante, que aqui pra nós tem um peso muito maior. E a Libertadores, ela pagou também em 2020
84 milhões de reais. Então, que o brasileiro pagou 33, Libertadores pagou 84. Então, por isso que também rola essa briga muito grande para poder entrar na Libertadores. Então, os 4 primeiros, o Brasil hoje tem a possibilidade de levar 7 ou 8 times para a Libertadores. Então, a guerra no Campeonato Brasileiro é por conta disso, para poder entrar na Libertadores. Primeiro, porque é um campeonato com maior prestígio, é uma outra emoção, mas também, principalmente, porque também dá um prêmio muito interessante. A gente está falando do campeão, mas o vice, outras posições abaixo vão ganhando também, que nem o Big Brother. 1,5 milhão, o segundo não lembro, o terceiro 50 mil. A Ana, que é craque de BBB, sabe com certeza quanto ganhou o segundo campeonato. Eu acho que o segundo é 150. Boa. Então também tem essa escala de premiação nas posições. Então por isso que também tem algumas discussões de, segundo lugar conseguiu ganhar uma grana legal. Então continua rolando essas brigas, emoções para poder ganhar uma grana e montar um time melhor pro próximo ano e fazer contratações melhores. Então, Libertadores 84, Brasileiro 33. E a gente foi atrás da Champions League, que é o campeonato, acho que o que mais move grana, é o que para a quantidade de países, né? Sim. Libertadores para a América do Sul, talvez um outro ali na Europa que curta o futebol brasileiro e algum outro aqui daqui, mas o campeonato da Champions é o que... O mundo inteiro, né, para assistir. Exato. Colocou aquela óperazinha lá do comercial da Heineken. E eles, obviamente, por ter todo esse movimento, toda essa atração toda, pagam muito mais. Eles estão pagando aí em 2020, pagaram 127,4 milhões de euros. Então ele faz a conta. É quanto grana, hein? que não tá vindo. Exato. Meu Deus. Se multiplica isso por quê? Quanto que tá o euro? R$6? Por aí, para mais até. Dá, assim, sei lá, 600 milhões de reais. Milhões de reais. Caraca. Tem que pagar os super times que tem lá também, né? Sim, com certeza. Sei lá, né? Quando você pensa nessa quantidade de grana em um ano. Não, e outra, por isso que eles estavam querendo criar a Superliga, né? Porque, primeiro, os super espetáculos movem muito mais dinheiro do que os times ruins. Se a gente fizer aqui, vou pegar um comparativo. Claro que a proporção não é a mesma, porque nós estamos falando de times europeus que acabam movimentando muito mais. Mas um jogo, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, move muito mais do que um São Paulo e Mirassol, São Paulo e Santa Fé. Né? Claro que tem jogos de interior que são muito interessantes também, né? A Ponte Preta sempre brigando, Ituano sempre está aí brigando também. Então tem clubes pequenos aqui de São Paulo que, vez ou outra, o próprio Red Bull lá de Bragança, né, do Bragantino, também tem feito frente e também tem incomodado bastante, o que é muito legal. Mas, obviamente, tem menos torcida, né, normal. Então, movimenta menos dinheiro. Então, por exemplo, um campeonato paulista que tem muitos jogos pequenos, tem muita gente que nem tá interessado. Agora, um campeonato brasileiro que tem sempre times grandes jogando um contra o outro, aí mexe muito mais. Essa foi a justificativa da criação da Superliga. Ninguém tá interessado entre Barcelona e um time pequeno da Espanha. Os caras querem ver Barcelona e Real, Barcelona e Milan, Barcelona e Manchester, enfim. E aí, obviamente, traz mais grana. E esses 127 milhões aqui de euros que a Champions paga é já pro clube, né? Fora as fatias para cada transmissão, para a própria instituição, UEFA e tudo mais. E por isso também que eles queriam criar uma coisa deles, porque não tem intermediários que vão roubando essas fatias da movimentação financeira como um todo, né? É muita grana envolvida, é muita coisa envolvida, né? E aí o que eu fico pensando é, se esse é só o valor da premiação do campeonato, imagina quanto custa o clube. Inclusive, a gente foi atrás dessa informação. A gente, obviamente, não conseguiu descobrir de todos os clubes, até porque para estimar esse valuation deve ser muito difícil e nem todos estão aí divulgando, né? Como é que estão suas finanças, como é que tá de governança e afins. Mas o que a gente viu foram duas notícias. Uma falando que o Ronaldo, ele comprou 51% de um time espanhol há alguns anos por 30 milhões de euros, acredito eu. Então, 30 milhões de um time pequeno, por metade do time, né? 51%, é grana. E o Orlando City, ele passou a valer em 2019, né? Dezembro de 2019, quase 2020,
2,2 bilhões de dólares. Imagina isso, 2,2 bilhões de dólares. Então, imagina quanto que vale um Barcelona, quanto que vale um Real, quanto que vale um Milan, como você comentou. É que aqui traz uma complexidade que é o quanto esse clube movimenta, né? O quanto ele é capaz de gerar receita. Então, quando você falou do valuation, ele também está amarrado às coisas internas. Porque quando a gente faz o valuation de uma empresa, são os seus ativos, né? Além do valor dela de mercado, é o que ela tem de receita, é o que ela tem de patrimônio. E aí o clube, ele também tem uma variação muito grande de jogadores, né? Por exemplo, um Real Madrid com o Cristiano Ronaldo é um valor. O Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo é outro valor. Então também o peso da empresa tem isso, né? Porque ele tem um ativo ali muito valioso. Então é super complexo você poder calcular isso, né? E saber o quanto que custa. Esses dois exemplos aí são bons para a gente poder pensar nesses detalhes todos. E com certeza o do Orlando City lá com o Flávio Augusto, ele pensou nessas coisas todas. Quanto que enche de estádio por semana, né? Quanto que vende de camisa, quanto que vende de brinquedo, brindes e afins. O quanto a marca dele está valiosa dentro do mercado, não só com os jogos e as premiações. Então, por isso que ele chegou em 2,2 bilhões. Porque ele é uma empresa avaliando todos os ativos em torno daquela marca, que lá nos Estados Unidos é muito grande e tem muito campo para crescer, porque nem é o esporte principal lá. Uhum. Então, quanto custa um clube é uma pergunta complexa. O ruim é aqui no Brasil, né, que é uma draga. Já falamos sobre isso no último episódio, inclusive foi até o Gu que comentou que se fosse abrir IPO dos times brasileiros na Bolsa de Valores ia ser um desastre, porque é tudo ferrado, tudo cheio de dívida, tudo lascado. Não, e para piorar, aqui no Brasil, eu não lembro que ano foi. Eu lembro que eu tava indo no médico e eu vi essa notícia na telinha lá da espera e eu fiquei indignado, como diria o Gil, porque rolou um perdão político das dívidas dos clubes. E não era a primeira vez, né? Isso acontece frequentemente, de tempo em tempo. Vai lá os lobbies do futebol e pede perdão às dívidas lá e segue o jogo. Então é impressionante. Eu não sei como é que tá hoje essa questão. Inclusive saiu uma matéria recente, que depois a gente pode até subir nos stories também, falando sobre as dívidas dos clubes. Assim, os principais estão super endividados, eles não operam com superávit, eles operam no déficit, porque tem muita coisa do passado devendo. E aí amarra com todo esse bate-papo que a gente teve, os super salários, o quanto isso para uma empresa faz sentido ou não, né? E como você vai concorrer com um clube europeu que vem aqui e leva de baseada, porque obviamente, ainda mais com o real desvalorizado, fica muito barato. Então é uma discussão, uma avaliação que vou voltar para o meu São Paulo de novo pela proximidade que eu tenho. O último presidente do São Paulo, eleito agora, recente, que eu achei muito legal, ele fala com essa cara de empresa, de vamos dar valor para a parte financeira, São Paulo tem que conquistar sim, tem que beliscar sim grandes conquistas, porque tem que ter a saúde financeira para poder montar um time decente e continuar brigando e continuar sendo competitivo. E isso é a mais pura verdade. Eu lembro que os clubes cariocas eram muito mal gerenciados, e quando a Unimed, por exemplo, saiu do Fluminense, foi uma terra arrasada, porque todo mundo saiu, porque era o que garantia a grana ali e a saúde daqueles jogadores. E lembro também, mais tempo, quem for palmeirense também talvez possa até falar com mais propriedade, quando encerrou a parceria Palmeiras-Parmalat, também ficou um período aí com problemas. Então é fogo essa dependência financeira e essa má gestão, aí de novo, política, né? Dos próprios clubes, né? É muita grana envolvida. Depois disso daí, agora o próximo assunto tem que ser só de dinheiro. Depois de ouvir falar tanto dinheiro no futebol, que eu fiquei empolgado, a gente vai gravar um sobre dinheiro no próximo episódio, então. Vocês sabem que a gente sempre alterna, né? A gente fala um pouquinho sobre coisas do cotidiano, sobre reflexões, aí um pouquinho sobre finanças, aí a gente vai variando. Então, ergue o braço, apita o juiz e
acaba o jogo, isso mesmo. Chega de falar de futebol, foi muito gostoso. É um assunto que eu gosto bastante. Tô cada vez mais próximo de novo, que nem eu falei, tô ficando iludido com o time do São Paulo. Mas além de assistir e jogar, é uma coisa que move bastante paixão, por isso que foi uma coisa que a gente fez questão de falar aqui e conversar com vocês. Certo? Ficou com alguma dúvida, detalhe que a gente conversou aqui, queria entender mais a fundo, pode mandar mensagem também. Assim como sugestões, a gente sempre gosta de ouvir o que vocês querem ouvir. Às vezes está na nossa programação, às vezes não está, então a gente puxa para poder falar também e fazer esse bate-papo que vocês querem ouvir. Obrigado, Ana, por ter participado aqui com a gente, como sempre, e você que ouviu até aqui também, muito obrigado. E, claro, com certeza, até breve. Obrigada, Gu, obrigada, galera, e até a próxima.